Quem aí já leu o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e já se deparou com várias parábolas? Me conta aqui nos comentários como é que você entende essas parábolas. Muitas pessoas falam sobre essas parábolas e dizem assim: ah, não entendi, não, não entendi. Outras já, né, têm o discernimento, outras entendem. E eu fui buscar, né, a fundo essas parábolas para poder eu entender. E não é fácil, algumas são bem mais fáceis de entender, mas como o próprio Jesus falava, né, que a mensagem, o que ele dizia não era para todos. Então, Jesus falava muito por parábolas, sim, né? Quando ele estava no sermão, nos sermões dele, e tinha muitas pessoas, né, uma multidão de gente, Jesus, ele falava assim por parábolas. E é sobre isso que eu vim falar hoje aqui com você. Espero que você goste, fique comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Andreia Leite, do canal Café com Virtude. Vocês já me conhecem, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou avó, sou estudante de teologia e vim trazer essa mensagem hoje para você. Creio que você vai amar. Tenho certeza que vai compartilhar também com um monte de pessoas. Tá? Vamos lá? Então, falando sobre Mateus, a gente hoje vai falar sobre Mateus, o livro de Mateus 22, que fala sobre a parábola do banquete de casamento, né? Aqui na Bíblia, né, que eu leio, eu estou lendo, né, na minha Bíblia, e fala sobre esse banquete. É uma parábola falando sobre um banquete de casamento. Então, Jesus, como ele falava por parábolas, né, e em muitos locais que Jesus estava, ali apareciam os fariseus, né, os saduceus. E onde, né, onde havia os fariseus, havia também seus discípulos, que eram os discípulos dos fariseus, os rabinos, né, que eram os rabinos, que eram os discípulos deles. E também nessa parábola que Jesus vai falar, ali estava também os herodianos, né, que era o quê? O partido político religioso que defendia a denominação romana, né, lá na Palestina. E essa figura era aquela figura de Herodes, e que defendia o quê? O pagamento de imposto ao imperador. Eles defendiam o pagamento de imposto. Então, ali estavam aquelas pessoas. Imagine uma multidão e imagine esses homens, né, ali no meio. E Jesus tendo que estar ali, manter o controle, né, ter entendimento, discernimento, a calma que Jesus tinha, para poder conversar, falar, e muitos entendiam, outros não entendiam nada. E quando Jesus falou, estava falando essa parábola, né? Ali ele estava na cidade de Jerusalém, né? E quando ele foi conversar, né, com essa multidão, Jesus ali, ele tinha passado a noite em Betânia, né? Onde ele tinha descansado, né? Ele tinha vindo de Jerusalém, ali bem próximo tinha o Monte das Oliveiras, que era Betfage, e Jesus parou para descansar em Betânia à noite. E ali eu creio que Jesus, ele já tinha em mente no outro dia o que ele ia fazer, o que ele ia falar. Eu creio que ele também já imaginava e já sabia, né, que os fariseus estavam ali, queria provocá-lo. E Jesus ele falava por parábolas por vários motivos, né? E não foi diferente lá em Mateus 22.
quando ele buscava falar em parábolas, um dos motivos era para quê? Para facilitar o entendimento, né? Ele queria falar do reino dos céus, mas ele queria dar um entendimento, algo que fosse familiar, né? Uma linguagem natural, mais clara, para que as pessoas pudessem entender. Alguns não entendiam, outros sim, né? Para revelar também os mistérios, né? E aqueles mistérios mais profundos. Você percebe que os seus discípulos eram muitos deles eram tocados pelas parábolas. E também falavam sobre o quê? Um desses motivos era o que? Atender às necessidades da época, né? Falar sobre aquelas necessidades, né? Da época que Jesus viveu ali. E também esconder a verdade, né? As metáforas, aquelas metáforas faladas nas parábolas, né? Escondia a verdade daqueles que não queria procurar o significado dela. Olha que interessante. E também para anunciar o reino de Deus, né? Que era a missão de Jesus. E eu vou trazer aqui para vocês, eu vou falar, eu vou explicando cada versículo para vocês. É muito interessante. Assim, se você ler o texto e você ler continuamente, você não parar, você não entende, né? Mas como eu busquei a fundo, eu interpretei o texto, né? Eu fui pesquisar, procurar. Então, ali quando Jesus chegou, né? Saiu de Betânia, ele voltou para Jerusalém para poder voltar a se juntar com o povo. E ele disse assim, em Mateus 22, no primeiro versículo: Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. O que é que a gente, né, interpreta aqui nesse texto? Nesse texto, que é esse versículo, né, do primeiro versículo até o versículo 3. O banquete já está preparado para o casamento do filho do rei. E quando estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas eles se recusaram a vir. Então, aqui, a interpretação desse texto, desses versículos, é que o reino dos céus está pronto, está preparado para quem quer servir ao rei, quem quer ir para aquela festa, né? Então, aquela honra é dada, mas as pessoas se recusam a ir. É proclamado o reino, é falado, é pregado a salvação, mas todos se recusam a ir. Muitos se recusam a ir, a aceitar. Mas o rei, ele novamente é insistente e ele envia outros servos. Aqui no capítulo 4 fala, então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não dão atenção e vai embora, um para a sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarram os mensageiros, os insultam e os matam. Nessa interpretação aqui, o rei insiste e manda novamente, ele não desiste, né? Aqui falando que o rei
Jesus manda novamente os seus servos. As pessoas falam novamente de Jesus, fala do reino dos céus, e as pessoas continuam com o coração endurecido para a palavra, para a salvação, para entender. Não dão ouvidos, né? E muitos têm afazeres e deixam para lá, preferem ir para a sua casa, vai para a sua empresa, tem outros afazeres e acha que é mais importante. Insulta a pessoa que está falando, que está levando a palavra, fica falando coisas contrárias, dividindo. E muitos estão hoje em campos levando o evangelho e não voltam para casa. Fora do Brasil isso acontece. Na Índia, pessoas, cristãos, são mortos porque pregaram a palavra, foram levar, mas não são bem-vindos. Então, essa mensagem aqui, essa interpretação aqui foi do versículo 4 ao versículo 6. No versículo 7 diz assim: o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Olha como que Deus fala do reino dele. Dá honra para aqueles convidados que não quiseram ir, né? Ele deu uma honra, ele chamou para a festa, ele convidou, mas as pessoas novamente não quiseram ir. Então ele dá outra ordem. Agora saiam pelas esquinas e convide todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons quanto maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Muitas igrejas hoje, muitas casas de oração estão cheias de pessoas cristãs e pessoas não cristãs, pessoas que vestem a roupa e dizem uma coisa que não são. Pessoas que pregam a palavra, mas que não têm o Espírito Santo e que não seguem a palavra. Então, está cheio, muito cheio. Então, assim, o rei ficou furioso, né? E matou aqueles que não foram dignos da honra, mas ele mandou buscar todos os outros que achasse pelo meio do caminho, das esquinas e onde eles estivessem. Quando o rei entrou para recebê-los, eles foram entrar na presença do rei, o rei notou um homem, aqui já no versículo 11. O rei entrou para recebê-los e notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você apresenta sem a roupa de casamento? Como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse: amarrem-o as mãos e os pés e lancem para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui a gente interpreta, né, que o rei ele trouxe, mas ali ele sabia quem poderia entrar no reino, na festa, e quem não poderia. Quem estava com as vestes adequadas e quem não estava. Não adianta a gente disfarçar que é cristão, disfarçar que crê, mas não crê. Então, Jesus sabe quem está com as vestes preparadas, quem está limpo, quem está puro, né? Então, aquele homem estava com a vida
errada, com a vida desordenada, não estava no caminho do Senhor. E a própria palavra fala que o rei mandou que lançasse-o para fora na escuridão, que aqui fala, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui mostra que essa pessoa não tem salvação. É a pessoa que não tem salvação, que morre sem Cristo, né? E é difícil pregar, falar sobre essa palavra, mas essa palavra precisa estar sendo falada, porque é muito importante. Isso decide a vida eterna, né? Se não tomarmos essa consciência, será tarde demais. Como aqui fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Precisamos estar escolhidos para o reino dos céus, né? E o rei, aqui fala que é, né, Jesus, que ele ainda busca e ele não desiste de buscar almas que ele quer salvar, que ele quer para o reino dele, para a festa, né? O noivo está às portas, o banquete já foi feito e está preparado. Está só esperando a noiva. Está só esperando você. Então, Cristo é a salvação. Sem Ele, nada será feito. Sem Ele, você é lançado fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Se isso significa, a pessoa estará condenado à morte. Então, aqui, logo abaixo, como eu falei, no versículo 15, diz assim: Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Como eu disse, os fariseus estavam ali, ouvindo toda essa parábola de Jesus. Estavam ali a todo vapor, tramando, né? Não acharam nada e sabiam sim, muitas das vezes eles sabiam o que Jesus estava falando, eles queriam o quê? Menosprezar, falar mal, investir naquelas coisas ali para as pessoas ficarem desatentos, né? Para que levassem a prender Jesus. E eles tramaram. E logo no capítulo 16 fala, enviaram alguns dos seus discípulos, que eram os discípulos dos fariseus, que eram os rabinos dele, junto com os partidários de Herodes, né? Para se encontrarem com ele. Imagine a trama, né? O que é que eles não estavam dispostos a fazer contra Jesus? E disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos, o que o Senhor pensa a respeito disto? É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, sabia da sua má intenção e disse, hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Então, eles mostraram. Né? Quando lhe deram a moeda de prata, ele disse, de quem é? De quem é essa imagem? E o título que está gravado aí? Responderam, de César. Então, Jesus respondeu, dê a César o que é de César e dê a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E o que foi que eles ficaram? Admirados e foram embora. Em meio a essa interpretação aqui, né? Em meio às adversidades da vida, né? Será mesmo que a gente
dá a Deus o que pertence a Deus, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, de política, de tudo, né? De religião, das doutrinas aí, a gente faz mais? Será que a gente faz mais? A gente dá mais valor, né? A um voto, a nem saber de verdade quem é aquela pessoa que a gente está votando. E muitas das vezes a gente não dá o que pertence a Deus. E o que Ele quer de nós é só a nossa salvação, a nossa vida eterna, né? Então, quando os fariseus tiveram essa resposta de Jesus, eles deixaram ele, né? E vai acontecer assim também com você. Eu sei que muitos aqui que estão assistindo podem ser as pessoas que levam também o evangelho e são confrontados por pessoas, né? Que não deixam nem você terminar a palavra, que te insulta, quer até te matar, né? Mas não se preocupa, porque Deus é contigo. E essas pessoas, elas vão embora, elas vão te deixar ir. E a missão de Jesus na terra, a missão de Jesus, quando ele veio aqui na terra, foi o quê? Era falar do reino de Deus, né? Ele sabia que tinha muitos ainda, e tem muitos com o coração endurecido, né? Por isso, ele falava do seu reino em parábolas, né? E muitas das vezes ele falava em parábolas, e sabemos que sem Jesus não vamos obter a salvação. E sabemos que ele não é intruso. Ele bate na porta. E se a gente abrir, ele entra. Mas se a gente não abrir, como que ele vai entrar, né? A missão dessa mensagem hoje é falar contigo sobre a tua salvação, né? Sobre o reino dos céus. Ele está pronto te esperando. O banquete já está formado, com todas as maravilhas do céu, com tudo para você. Então, aceita a salvação. Aceita Jesus como teu único Salvador, porque é por meio dele que você será salvo, tá? Eu agradeço a Deus por essa mensagem. Eu agradeço aos céus, porque tudo que eu faço, né, aqui nessa terra, e tenho procurado fazer, é para agradar o Senhor, para a honra e glória dele. E como eu falo sempre, que eu estou em construção, né? E sou uma mulher que ressignificou a vida. E da história eu fiz a outra história, né? Eu fiz uma história da história. Estou completando, eu estou construindo. Então, sempre vocês vão me ver aqui falando da palavra de Deus, tá? Eu agradeço a vida de vocês ao Senhor. Que Deus abençoe a sua noite, tá? Já comenta aqui se vocês gostaram dessa mensagem. Compartilha. Creio que tem muita gente querendo ouvir essa parábola, né? E eu espero em Deus que tudo vá bem na sua vida e na vida da sua família, tá? Um beijo, shalom para você.